Fala aí, meus queridões e minhas queridinhas. Meu respeitável público. Seguinte, vídeo dos jogos desta terça-feira, com algumas informações, alguma análise e dicas para vocês. Vai ser um vídeo hoje e outro amanhã, para falar dos jogos de quarta-feira, porque eu já percebi que vocês só assistem um dia, e no dia seguinte vocês não assistem para pegar as dicas do dia seguinte, então eu vou separar os jogos de terça e de quarta-feira dessas oitavas de final de Liga dos Campeões. Esse é um vídeo em parceria com a KTO. Se você tem mais de 18 anos, se você sabe jogar com responsabilidade, se você tem controle e joga só para brincar, esse vídeo é para você. Se não, não é. A dica que eu dou é especialmente não tratar isso como um investimento, como uma forma de ganhar dinheiro e simplesmente como uma forma de se divertir. Eu não vou fazer bait, não vou deixar o prato principal para o final, que é Real Madrid e Atlético de Madrid. Eu vou começar por ele. Então também peço que vocês também me ajudem, já que eu estou ajudando vocês a não ter que assistir o vídeo inteiro para talvez só no final pegar o jogo que vocês mais queriam, para vocês também deixarem um like aqui e se inscreverem no canal, uma forma de troca. Eu não forço vocês a ficarem e vocês me ajudam. Seguinte, gente, eu vou olhar para baixo porque eu vou ler algumas informações. Real Madrid e Atlético de Madrid. Os últimos 5 jogos tiveram empate em 90 minutos, porque a gente teve 2 prorrogações. Nos últimos 10 jogos tem mais uma prorrogação ainda, então são 7 empates em 90 minutos nos últimos 10 confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid. 2 vitórias do Atlético em 90 minutos e 1 vitória do Real Madrid. Em Ligas dos Campeões, o Real Madrid vai muito melhor do que o Atlético. São 9 jogos, o Atlético ganhou um jogo de uma melhor de 3 numa semifinal em 1959, o Real Madrid ganhou o terceiro jogo e foi para a decisão, e depois o Atlético de Madrid ganhou a volta da semifinal 2016-2017, uma grande partida do Cristiano Ronaldo no Santiago Bernabéu, fez 3 gols, no jogo de volta o Atlético abriu 2-0 e uma jogadaça do Benzema pelo lado do campo, o Real Madrid fez um gol e vitória do Atlético insuficiente por 2-1. O Real Madrid venceu 2 finais, 2014 e 2016, 2 semifinais e ainda uma quarta de final contra o Atlético de Madrid. Tem um ótimo histórico contra o Atlético, sempre em mata-matas. O Real Madrid chega sem o Bellingham, está suspenso, e sem o Dani Ceballos, também não jogam já há bastante tempo, o Carvajal e o Militão. O Atlético de Madrid não vai ter o Coque. O meio-campo do Real Madrid sem esses 2 jogadores pode ter, dessas 5 opções, 3 nomes: Tchouaméni, Camavinga, Modric, Valverde ou Brahim. O Valverde ainda pode jogar na lateral, aí o Lucas Vázquez seria opção para o banco de reservas, e fica menos uma opção para o banco de reservas. Na lateral ainda pode jogar o Raul Asensio, né? Aparentemente não é a escolha do Ancelotti, pelo que ele disse na entrevista coletiva prévia. Se não jogar o Valverde, vai jogar o Lucas Vázquez. O Raul Asensio foi bem contra a Real Sociedad, jogando na lateral. O Atlético de Madrid sem o Coque e com características que eu vou só atualizar aqui, porque eu já passei num vídeo prévio do Atlético de Madrid, que esse time tem. Dos 82 gols do time na temporada, 28 são de jogadores que vieram do banco de reservas, 34% dos gols do Atlético são de jogadores que vieram do banco. Aconteceu contra o Barcelona, gol do Sorloth, aconteceu contra o Atlético de Bilbao, um gol do Julián Álvares que estava poupado. 32 de 82 gols do time na temporada nos 15 minutos finais de jogo. 39% dos gols do Atlético, 4 a cada 10, saem no finalzinho das partidas. Eu tinha feito aqui uma comparação dos minutos do Atlético de Madrid, que para mim é o time dos grandes europeus que melhor administra minutos na temporada. Comparei com o Liverpool e com o Barcelona. Com o Real Madrid eu não vou me ater tanto a isso, porque é um vídeo que vai tratar de muitas coisas, mas só para vocês terem ideia. O Griezmann é o jogador de linha do Atlético de Madrid com mais minutos, 2.707. O Real Madrid tem 6 jogadores de linha com mais minutos que o Griezmann. O jogador que mais minutos jogou no Atlético de Madrid seria só o 7º no Real Madrid. Valverde, Mbappé, Rudiger, Tchouaméni, Vini e Bellingham têm mais minutos do que o Griezmann, que é o jogador que mais jogou no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid roda muito mais o seu time titular, utiliza muito mais o banco de reservas, com isso chega com gasolina no final das partidas, por isso faz tantos gols com jogadores vindo do banco e tantos gols nos minutos finais. Dá para fazer uma relação muito clara entre a administração de minutos do Atlético de Madrid, utilização de elenco e esses números de gols da equipe no finalzinho das partidas. Uma análise desse jogo, antes de passar as dicas. É um Atlético de Madrid que claramente não vai se expor. O Atlético de Madrid não é desse time que sente o cheiro do sangue e que vai para cima, como o Real Madrid muitas vezes é. O Atlético de Madrid, se vê o sangue lá fora, ele fecha a cortina, que é para não distrair ele do plano que ele tem para fazer. Pode sair muito forte, como saiu no início do jogo contra o Barcelona, o que seria uma surpresa, ou pode esperar, ainda que o Real Madrid chegue fragilizado, e eu acho que o Atlético de Madrid deveria aproveitar. Um jogo sem o Bellingham
para agredir um pouco mais o Real Madrid, para ver se esse time vai se recompor melhor, para ver se o Real Madrid vai ter força de saída como tem com o Bellingham ou não, mas duvido que vá fazer isso no Santiago Bernabéu. A minha sensação é que o Atlético de Madrid vai tentar segurar, que pouca coisa aconteça, que passem nos minutos um 0-0 para levar para o Metropolitano, tá ótimo. Uma derrota por um gol de diferença, não acho que o Atlético de Madrid vê com maus olhos para levar o jogo para casa e para tentar decidir tudo, não desde o minuto 1 no Metropolitano também. Também acho que o Atlético de Madrid vai tentar fazer com que pouca coisa aconteça, porque se pouca coisa acontece, acontece pouca coisa na sua defesa. E lá na frente, em contra-ataques, ele pode conseguir algum prêmio. Então acho que mesmo no jogo de volta, se tiver uma pequena desvantagem ou algo igualado, que o Atlético de Madrid não vai sair com tudo para cima do Real Madrid. Por outro lado, o Real Madrid perde o Bellingham, que é um jogador muito importante, é o quarto artilheiro do time na temporada, só atrás do trio de atacantes, a capacidade que ele tem de recompor, de armar o time, de bola longa, enfim, o Bellingham ajuda em absolutamente tudo o Real Madrid. É um jogador que quando precisa ser um pouco mais humilde, por assim dizer, né? E marcar, e recuar, e dar carrinho, e se esforçar lá atrás como mais um operário do que uma estrela, ele também faz isso muito bem. E sem o Dani Ceballos também perde muito o Real Madrid, de controle no meio campo, de saída de bola, pode entrar o Modric para fazer isso. Mas o Modric tem 40 anos, vai ser difícil que ele consiga ter ritmo para fazer isso todo o jogo. E no lugar do Bellingham deve entrar o Brahim, porque é o substituto natural do Bellingham, a não ser que o Ancelotti queira mudar um pouco. O Brahim que fez gol contra o Betis no final de semana, mas que não é um jogador que tem a mesma capacidade que o Bellingham tem. Acho que o Real Madrid vinha jogando bem, jogou muito bem contra o City, apesar do que vem fazendo o Manchester City, jogou muito bem contra o Girona, e eu acho que jogou muito, muito bem contra a Real Sociedad semana passada. Talvez seja um jogo meio subvalorizado do Real Madrid essa temporada, que sem Mbappé, sem Rodrigo, conseguiu fazer com Vini, Bellingham e Endrick um bom jogo de transições ofensivas, com Vinícius também ajudando muito na defesa. O gol do Real Madrid sai, né, de uma recuperação de bola do Vini, que já tinha feito isso outras vezes na partida. Um excelente lançamento do Bellingham e um domínio maravilhoso do Endrick, domínio com o corpo, não é nem com a coxa, nem com o pé, ele domina com o corpo já para colocar na frente e finalizar. Jogo que o Real Madrid controlou muito bem a Real Sociedad, que é um time muito duro jogando em casa. Enfim, para mim foi um grande jogo do Real Madrid. Para mim foi o melhor jogo do Real Madrid na temporada. Melhor do que contra o City, sim, pelo adversário. Acho que a Real Sociedad inspira que você tenha que fazer um jogo mais completo do que o Manchester City. Quando o Manchester City não tem que fazer um jogo tão completo hoje. Só que aquele Real Madrid já não existe mais, né? Sem Ceballos e sem Bellingham já é outra coisa para esse jogo contra o Atlético de Madrid. Então vai mudar bastante. O Atlético acho que vai seguir na mesma toada, muito fechado, contra-ataques, vamos ver o que consegue especular lá na frente. E o Real Madrid é uma incógnita de saber como que esse time vai funcionar sem esses dois meio-campistas, mas com 3 ótimos atacantes. Dicas para vocês desses jogos. Real Madrid a 1.8 jogando em casa é uma falta de respeito, basicamente, apesar do equilíbrio, do retrospecto. 1.8 do Real Madrid jogando em casa, na competição que ele mais gosta, uma Liga dos Campeões, é uma falta de respeito. Para mim, 1.8 está muito bom para o Real Madrid. Menos de 2 gols e meio a uma odd aproximada de 2, eu também gosto muito, porque eu também não acho que o jogo vá se abrir, nem que o Real Madrid vá querer decidir tudo em casa e levar um resultado definitivo para o Metropolitano, e nem que o Atlético de Madrid, se sofrer um gol, que também vai buscar muita coisa. Então eu acho que é um jogo para poucos gols. E tem o oddão da KTO, do Vini marcar a qualquer momento, a uma odd 10. Está saindo de 2.75 para 10. É por tempo limitado, as 20 mil primeiras pessoas que chegarem pegam, e uma aposta máxima de R$10, que é para brincar, que é para promover um jogo responsável, de entretenimento, e nada para ficar rico, para usar como investimento. Então é uma baita odd da KTO e também uma baita atitude de incentivar esse jogo de R$10, R$5, que é o que eu acho ideal e é o que eu normalmente faço para indicar para vocês. Análise de Real Madrid Atlético de Madrid é essa, tá? Minha visão de jogo. O que eu acho que vai acontecer? Aqui pode sair qualquer coisa, porque é tudo muito justinho. 1-0 para cá, 1-1zinho para lá, 0-1zinho para cá também. Duvido muito que isso aqui vai se abrir muito, que vai ser um jogo aberto e visualmente esplendoroso, não acho. Acho que vai ser mais tenso e todos os detalhezinhos muito cuidados. Eu acho que o Real Madrid é um pouco favorito em relação ao Atlético para a eliminatória, mas em casa ou fora não acho que vá interferir tanto. Acho que pode empatar hoje, por exemplo, e ganhar no Metropolitano. Acho que pode vencer e depois sofrer no Metropolitano. Eu acho que pela hierarquia, por como o Real Madrid sabe se comportar nessa competição, ele tem algum favoritismo. Por bola jogada, 50-50. Muito equilíbrio entre as duas equipes, a gente está vendo a temporada toda assim, os confrontos diretos assim nos últimos anos. Por futebol, simplesmente,
50-50. E não vai ficar em cima do muro. É como eu vejo. Eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Por hierarquia nesta competição, Real Madrid, eu acho que é 55-45 contra o Atlético. Quando teve o sorteio, eu cheguei a falar essas proporções e eu não lembro se eu tô falando a mesma coisa. Mas é como eu vejo hoje, pelo menos, e mudou alguma coisa também com a lesão do Ceballos, por exemplo. Borussia Dortmund-Lille. Daqui sai o confronto de quem passar de Barcelona e Sevilha. É um jogo que eu... Barcelona e Benfica. É um jogo que eu vou ficar de olho hoje também, de Borussia Dortmund e Lille. Não vou fazer análise desse jogo talvez, mas já vai servir de base para analisar mais para frente quando chegar o confronto das quartas de final. O Borussia Dortmund, que só tem nesse momento o Nmecha machucado. Eu lembro que eu fui fazer Dortmund e Barcelona e a praga de lesões, praticamente o Dortmund não tinha jogador para colocar em campo. Sofreu muito essa temporada com isso. Sofreu com os problemas táticos, a inconstância dos jogadores, um grupo jovem é assim. Mas acho que sofreu muito também com as lesões. Tem no Guirassy o seu grande nome, artilheiro do time com 10 gols na Liga dos Campeões, artilheiro da Liga dos Campeões, inclusive, com 10 gols. Fez 11 gols e deu uma assistência nos últimos 10 jogos, 11 gols em 10 jogos para o Guirassy, fez 4 gols, inclusive, foi contra o União Berlim, uma goleada de 6-0 recente do Borussia Dortmund. Já tem 24 gols na temporada, o atacante do Borussia Dortmund. Do outro lado tem o Jonathan David, com 21 gols e 10 assistências na temporada, marcou na goleada sofrida para o PSG por 4-1 nesse final de semana. Ele tem 1/3 dos gols do Lille no campeonato francês, tem 13 de 39 gols do Lille no campeonato francês, 6 gols em 8 jogos e mais uma assistência nessa Liga dos Campeões. É um jogador que está acabando o contrato, que eu sei que foi muito vinculado ao Barcelona, e meu público aqui é muito de torcedor do Barcelona, então eu cito o Barça muitas vezes por isso. E que a diretoria técnica, a secretaria técnica do Barcelona não é muito convencida do potencial do Jonathan David para ser reserva do Lewandowski um ano, e aí nesse um ano você desenvolver ele para ver se ele pode ser titular, eu acho que seria uma ótima oportunidade de mercado. Aparentemente no Barça, eles sabem mais do que eu, eles têm mais e melhor informação do que eu, eles pensam diferente. O Lille tem a terceira melhor defesa do campeonato francês, tinha a segunda até tomar os 4 gols do PSG no final de semana, tem só o sexto melhor ataque. Os 6 melhores ataques são os 6 primeiros colocados, o Lille é o quinto, e ele tem o pior ataque dos 6 primeiros colocados do campeonato francês. O Dortmund vem numa ligeira subida, e o Lille é um time inconstante, capaz de fazer bons jogos e jogos piores. O Lille se dá bem contra times que se expõem. É um time de muito bom contra-ataque, e na Liga dos Campeões foi assim. Os times que se exporam contra o Lille, ele foi bem, é um time mais fechado, um time menos alegre. Tem o Alexandre, um bom zagueiro brasileiro que está jogando por lá. Enfim, aqui é um jogo que eu acho que também é bem equilibrado, que o Lille pode ter alguma vantagem por decidir em casa. Vamos ver, eu tenho pouco prognóstico aqui para o que vai ser dessas duas partidas entre Borussia Dortmund e Lille. Eu acho que o Borussia Dortmund tem mais capacidade individual. Tem um jogador de Kosovo, do Lille, que eu gosto muito, agora eu não lembro o nome dele, Zergov, alguma coisa assim, que ele está suspenso e não joga, eu tinha visto. Está suspenso ou machucado, vou buscar o nome dele. Eu vi contra o Real Madrid, eu acho, e eu gostei bastante. É o Zegrova, um atacante do Kosovo, que é o segundo artilheiro do time no Campeonato Francês com 4 gols, nem é tanto assim. Mas eu lembro que eu tive boa sensação dele, não vai jogar essa partida, tá fora do jogo. Aqui eu acho que ambos marcarem a 1.8 é uma boa, porque pode ser um jogo de lá e cá, o Lille contra-ataca muito bem, o Dortmund tenta atacar bastante, tem o Guirassy em grande momento, um anytime do Guirassy também é uma boa, são as duas dicas que eu dou para vocês de Borussia Dortmund e Lille. PSV e Arsenal. O PSV foi eliminado da Copa da Holanda para o Go Ahead Eagles, nome de time de futebol americano, no campeonato holandês, e voltou a perder do Go Ahead Eagles no final de semana. Tinha sido eliminado no meio da semana passada e perdeu de novo no final de semana. A eliminação na Copa da Holanda foi em casa, e o PSV estava há 2 anos e meio quase sem perder no seu estádio. Eram 58 jogos, 47 vitórias e 11 empates. A última derrota tinha sido em novembro de 2022 e perdeu do Go Ahead Eagles uma semana antes de receber o Arsenal. Eram 58 jogos de invencibilidade. O destaque do time é o Luuk de Jong, 13 gols e 9 assistências. Ele é o destaque do time porque o Ricardo Pepi, é um atacante norte-americano, está fora, tem 18 gols, 3 assistências, é dúvida ainda, está com problema no joelho, é o grande jogador do PSV essa temporada, que tem ainda o Perisic, fez gol contra a Juventus, inclusive, o experientíssimo Perisic de 35 anos. Não conta com o Serginho Deste há quase um ano.
uma lesão de ligamento cruzado. O jogador ex-Barcelona, lateral direito que jogava como ponta no PSV, está fora já há bastante tempo. Do Arsenal, só fez 2 gols nos últimos 4 jogos, o Arsenal, e esses 2 gols foram contra o Leicester, que é o vice-lanterna. Nesses 4 jogos, e 4 porque o quinto dessa lista é o Manchester City, quando o Arsenal ainda tinha mais jogadores para o setor ofensivo. E aí o Havertz foi se machucando, o Martinelli e tal. Então os 4 jogos são basicamente do que sobrou para cá, por isso que eu estou pegando esse recorte. 11 chutes no alvo nesses 4 jogos. E nos últimos 2 jogos, o Arsenal só acertou o alvo dos adversários 3 vezes. Foi contra Newcastle, pela Copa da Liga, e contra Nottingham Forest, o 0-0 do campeonato inglês no meio da semana passada. Martinelli, Jesus, Saka e Havertz fora desse jogo. O Saka e o Martinelli ainda podem voltar para uma eventual quarta de final, mas está jogando com o Mikel Merino no ataque o Arsenal, pelos problemas ofensivos que esse time tem, que são muito grandes, mas é um time que se defende muito bem e que ainda tem a bola parada. Aqui eu vou de ambos não marcam, a 1.9. Pode ser que o PSV marque, pode ser que o Arsenal marque. Aqui está muito parecido a menos de 1,5 gols. Menos de 1,5 gols eu não gosto muito, porque um 2-0 ferra a gente, então eu prefiro que ambos não marcam a 1.9, aproximadamente 1.9, porque as odds são dinâmicas, para ir nessa daqui. O Arsenal é favorito para a eliminatória, mas essa praga de lesões ofensivas pode penalizar muito. Se passar do PSV e aí para as quartas de final conseguir recuperar Saka e Martinelli, pode ganhar bastante força, né? Especialmente pelo Saka. O Martinelli é mais irregular, mas o Saka é o principal atacante, principal jogador do setor ofensivo é o Odegaard. O Saka é o principal atacante do Arsenal e aí pode realmente ganhar um reforço muito grande. Mas vai ter que apostar em Trossard, no Aneri, que é muito bom jogador, mas é um jovem ainda. E no Mikel Merino, que está jogando no ataque simplesmente porque é grande, forte e porque alguma presença de área ele tem. E por último, Clube Brugge e Aston Villa, é o jogo de mais cedo, é o jogo das 2h45 do horário de Brasília. O Clube Brugge só venceu um dos últimos 5 jogos do Campeonato Belga, é o segundo colocado, mas não vem nada brilhante nesse momento. Na Liga dos Campeões, venceu o próprio Aston Villa, ganhou 2 vezes da Atalanta recentemente, mas a Atalanta também acho que tem 5 vitórias nos últimos 17, 18 jogos, vem numa muito má fase a Atalanta. O Clube Brugge conseguiu empatar com a Juventus fora de casa, ganhou do Sporting de Portugal, tem bons jogos colecionados nessa Liga dos Campeões até aqui. Vamos ver o que consegue fazer. Tem o Ferran Jutla, né? Foi jogador do Barcelona. Marcou na ida e na volta contra a Atalanta. É um dos destaques do time. O Aston Villa se classificou para as quartas de final da Copa da Inglaterra, no final de semana. Olho no Asensio, que está tentando se recuperar. Tem 4 gols em 6 jogos pelo Aston Villa. 4 gols nos últimos 3 jogos, inclusive. Fez 2 dobletes, o Marco Asensio. É o 10º colocado só da Premier League, mas a 2 pontos do 6º colocado. Tem um jogo a mais porque já jogou aquela partida contra o Liverpool. Aqui eu acho que o Aston Villa, como o Unai Emery, monta muito bem time para mata-mata, pega um Clube Brugge que não é um super time, que conseguiu passar de uma Atalanta muito irregular nesse momento da temporada. Eu acho uma muito boa eliminatória, um pouco escorregadia para o Aston Villa, mas boa eliminatória para o Aston Villa. Para mim aqui também é jogo de poucos gols, porque acho que o Aston Villa vai tentar se fechar, levar o jogo para a Inglaterra para decidir no Villa Park. Um jogo de menos 2.5. Pode sair até 2 gols nesse jogo. A partir de 3 gols, a gente perde antes de 3 gols. Ou 0-0, ou 1-1, ou 2-0 para algum lado, ou 1-0 para um lado, né? Menos de 3 gols no jogo. A gente ganha pagando 1.7. Acho que é uma boa dica para cá também. Tá falado, meu povo? Análise desses 4 confrontos que a gente tem nessa terça-feira. Todos os jogos estão na Max. Eu vou fazer um vídeo hoje pós-Real Madrid Atlético de Madrid. E amanhã de manhã, análise especialmente de Benfica e de Barcelona, mas também de PSG Liverpool e também de Bayern e Bayer Leverkusen, além do outro jogo de amanhã que eu já nem me lembro mais qual que é, Inter de Milão e Feyenoord. Então amanhã tem análise dos 4 jogos também, mais uma prévia para vocês de Liga dos Campeões. Se você chegou aqui, você deve ter gostado, então deixa um like aí, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Beijo para vocês, gente. Boa terça-feira de jogos. Tchau, tchau.